Fala, galerinha do nono, de boa? Professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal Geofácil aqui, facilitando a sua vida. Esse é o vídeo de explicação do texto da segunda semana do PET 3, conteúdo aí do terceiro bimestre de Geografia, tudo bem? Nessa segunda semana nós vamos falar aí o quê? Continuar falando sobre Europa, tá? Mas o que é que nós vamos falar sobre Europa? Questão da economia, vamos lá? Densamente ocupado, o território europeu é um dos mais produtivos. Agricultura diversificada, intensa atividade pesqueira, a indústria de alta tecnologia move a economia do continente. Então isso é muito importante, tá? O setor secundário aqui, ó, move a economia do continente, tá bom? A Europa possui também um dos centros financeiros mundialmente importantes, principalmente das capitais dos países mais ricos da Europa Ocidental. Destacam-se as atividades comerciais dos setores de serviço altamente diversificado e especializado, que possui grande peso na economia. No setor de serviços, que é o setor terciário, o turismo é uma atividade de grande relevância para a economia europeia, desenvolvido nas áreas urbanas, rurais e de preservação ambiental. No geral, o espaço agrário europeu caracteriza-se pela presença de pequenas e médias propriedades, muitas das quais utilizam máquinas, tratores, semeadeiras, colhedeiras, entre outras. Ainda há o uso de técnicas de que envolvem a seleção de sementes, sistema de irrigação, inseminação artificial e a manipulação da genética de animais e vegetais. Galera, diferentemente do Brasil, que a gente tem visto aqui no Brasil nós temos grandes latifúndios que utilizam apenas a monocultura, que é um único tipo de cultura. Então por aí a gente vai vendo a diferença. Lá já não existe grandes latifúndios, pois os terrenos são pequenos e são muito bem aproveitados, né? Eles utilizam de diversas maneiras, mas sempre com muita tecnologia envolvida. Assim eles tendo o melhor resultado possível nos menores espaços, tá? Em vários países europeus, a população econômica ativa, PEA, população econômica ativa, o que é uma população economicamente ativa? São pessoas entre 15 e 60 anos de idade. Tá? São pessoas que já podem trabalhar, que têm carteira assinada e que produzem. Tá? Então, população economicamente ativa. Empregada nas atividades primárias do setor agrícola, é pequena se comparada aos demais setores da economia. No entanto, a Europa Ocidental, a agropecuária ainda emprega muita mão de obra e tem importante participação na composição do PIB. O incentivo nas práticas agrícolas mais ecológicas e a inovação visando conciliar o aumento da produtividade e a redução dos impactos ambientais, que é muito, muito importante. Aqui no Brasil, o pessoal só tem a preocupação com produzir cada vez mais. Eles não se preocupam com os impactos ambientais, né? Coisa que lá já está fazendo, aqui a gente precisa melhorar e muito ainda, né? Continuando aqui. A predominância de invernos rigorosos na maior parte do continente europeu é um dos fatores que dificultam a formação de pastagens, por isso a criação de gado ocorre geralmente em currais. Em geral, o equipamento técnico modernizado são utilizados e os animais recebem o acompanhamento de veterinários na administração, vacinas, medicamentos destinados ao fornecimento de carne e leite. A Europa foi o berço da civilização industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial ocorreu na Europa, né? O processo foi iniciado no Reino Unido e na França. A atividade industrial corresponde a 30% do PIB, 30% do PIB na Europa. E apesar das crises econômicas, né? A Itália, Alemanha, França, Polônia empenham a maior quantidade de pessoas no setor. Galera, então só para a gente entender, aqui vem falando muito dessa questão da economia europeia. A gente precisa entender que a economia europeia é a melhor do planeta. Imagina, a Europa é o menor continente, mas é um local onde tem muitos países, então os países são bem pequenos, bem pequenos. Para você ter ideia, dependendo do tamanho do país,
Imagina o nosso estado, estado de Minas Gerais. Dentro do estado de Minas Gerais, caberiam aí folgado uns 10, 12 países europeus. 10, 12 países dentro do nosso estado de Minas Gerais. Então, só para você ter ideia do quanto os países europeus são pequenos, né? E aí, imagina que cada país tenha uma língua diferente, uma moeda diferente, um jeito de produzir diferente. Então, o que ia acontecer? Esses países iam ficar muito isolados, cada país ali, apesar de ser pequenininho, né? Esses países iam ter muita dificuldade no comércio, né? Na produção das coisas. E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram a jogada de mestre. Eles se uniram, tiveram ali a criação da União Europeia. Sempre que vocês veem falar UE, é União Europeia. É um bloco econômico que foi criado exclusivamente para a Europa, para juntar esses países europeus, e ali eles tiveram a grande ideia de criar uma única moeda para facilitar o comércio entre eles e assim fortalecer a economia de todos os países europeus ali. Que moeda é essa? Lá eles têm o euro. Você já deve ter visto falar, uma das moedas mais valorizadas do mundo aí, tá? Então esse euro, ele é aplicado, ele é utilizado em todos esses países. São mais de 27 países unidos ali, vizinhos um dos outros, que fazem parte dessa União Europeia, que é esse bloco econômico que eu venho falando para vocês. E não é somente a moeda, tem outras situações. Eles facilitam o comércio, diminuem impostos de um país para outro, permite o translado, quer dizer, permite as pessoas saírem de um país europeu e ir para outro ali, sem precisar de passaporte, sem precisar de visto. Claro, se eles forem daqueles países ali, fizerem parte da União Europeia, tá? Só para vocês terem ideia de mais ou menos como que funciona. E isso aí então fortalece cada vez mais a economia, tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, com isso, a civilização europeia é a mais desenvolvida do mundo, tá? Então que fica claro isso para vocês. Galerinha, Europa é o lugar, Europa é o continente, Europa é top, tá? Então, assim, um dos grandes sonhos nossos aí é conhecer a Europa, poder viajar, conhecer sua cultura, né? Aprender a falar algumas línguas. Então, que você também possa fazer parte desse sonho. Galerinha, se você gostou da Europa, gostou da explicação aí, se te ajudou um pouquinho que foi, você aprendeu isso aqui? Se inscreve no canal, deixa o like, manda um abraço pro seu querido professor Rafael aqui do nosso canal Geofácil e até a próxima.